E aí, pessoal, bora lá. Então aqui a gente vai dar, eu fiquei devendo 2 aulas para vocês, ainda estou devendo outra aula, que são as alterações, né, que alteram durante as queixas mais comuns durante a gestação. E aí a gente hoje vai estar falando de hiperêmese gravídica. Então é uma queixa comum as náuseas e o vômito. Na verdade, toda vez que a gente assiste um filme, né, e que se acha que uma paciente está grávida, o sintoma mais comum é que a paciente começa a ter vômitos, né? Ah, está passando mal, está enjoado, você está grávida, vamos fazer um teste de gravidez. Então, a gestação, como eu estava falando aqui com as meninas agora, é um período de instabilidade emocional. Ontem o anestesista estava falando, a esposa dele está grávida, que a gente fica psiquiátrica, né? Então, na verdade, é uma realidade. É ruim, eu sou mulher, estou falando isso das mulheres, mas a gente fica muito com várias dúvidas. Dúvidas, primeiro, se aquele menino vai ter os 5 dedinhos, se vai ter as 2 mãozinhas, os 2 pés, se não vai ter nenhum tipo de malformação, se vai aparecer com a mãe, com o pai, cabelo bonito, bunda bonita, como é. Se ele vai ter um parto normal, se no dia do parto eu vou ter um médico legal que vai fazer a minha cesárea com a laqueadura, se eu vou sofrer naquele parto ou não, se eu vou engordar, se meu marido vai querer fazer sexo comigo ou não, entendeu? Então essa instabilidade, essa sobrecarga dos hormônios, essa vai experimentar naquela gestante essas modificações. E aí o obstetra, o serviço social, a nutricionista, o enfermeiro, o marido, a família da paciente, ele vai ter que avaliar essas alterações, né, buscar ajuda para que isso não se torne um transtorno e muitas vezes vai desenvolver um quadro chamado até de hiperêmese gravídica. Então a hiperêmese gravídica, ele pode ser até um fator emocional ou pode estar associado a problemas no decorrer da gestação. E aí a gente vai ter o que a gente chama de vômito e o que a gente chama de náusea. Então, vomitar ou êmese é quando você vai expulsar aquele conteúdo gástrico. Então, realmente, vai sair algo pela boca e aí você vai ter uma contração da musculatura da parede torácica e abdominal. E na náusea, você vai ficar só com aquela sensação, é aquele vai e volta. Parece que chega aqui a comida aqui, aí você fica sentindo aquele gosto horrível, aquela queimação, mas você não chega a vomitar. A paciente, a gestante, muitas vezes ela vai estar associada aqui só à náusea. E aí ela vai ter uma sudorese, ela vai ter muita cialorreia, então é aquela paciente que fica com um paninho cuspindo, né? Porque fica com muita saliva na boca. Ela pode ter hipotímia, a diminuição da pressão, ela pode ter refluxo gástrico, e aí ela fica aquela sensação, um mal-estar geral, em decorrência dessa sensação de náusea, e não chega a ter vômito propriamente dito. Aí, esses náuseas e vômitos, 25% ocorrem principalmente pela manhã. Então, às vezes, a pequena orientação de não escovar os dentes antes de tomar café já resolve a vida dessa paciente. Beber pequenas quantidades de líquido no café da manhã. Então, é não ficar muito tempo sem comer. Então, pequenas orientações pode resolver. Mas tem pacientes, ela tem um período de incidência maior, no período entre 5 e 9 semanas, onde você vai ter um aumento do beta-HCG, né, e vai desencadear maior náuseas dessas vômitos. E algumas pacientes, 10% dessas pacientes, há necessidade de tratamento medicamentoso. Já a hiperemese gravídica, ele é um quadro mais grave. Então, normalmente pode estar associado a distúrbios hidroeletrolíticos e uma perda de peso associada.
e aí pode ser de 1 a 1,1% de todos esses quadros de náuseas e vômitos durante a gestação. Quais são os fatores de risco? Então, tem os fatores pré-gestacionais, pacientes que já têm enxaqueca, então ela já tinha as náuseas e vômitos em decorrência da enxaqueca. Pacientes que já tinham pirose, doença de refluxo anterior à gestação. Pacientes que estão com ausência de uso de polivitamínicos, então a deficiência nutricional anterior à gestação. As condições gestacionais. Gestação múltipla, então você vai ter no início da gravidez um aumento maior do beta-HCG, o hipertireoidismo gestacional, a paciente primípara, então ela tem aquela instabilidade maior de como é que vai evoluir essa gestação, se é uma gestação desejada ou não, se tem uma baixa escolaridade, uma baixa condição nutricional, se não tem o apoio familiar, se não tem o apoio do marido. Então, esses distúrbios emocionais são condições gestacionais. As outras, pacientes com alguns sintomas neurológicos, distúrbios imunológicos, deficiências nutricionais, pacientes anêmicas, então, pacientes que têm alguma deficiência de alguma vitamina específica, pacientes que fizeram cirurgias bariátricas, então são mais propensos a apresentar as náuseas e vômitos da gestação. Quais são as teorias relacionadas? Então, a primeira seria a produção do gonadotropina coriônica. Então, a gente lá, bem no início da obstetrícia, a gente observou que a gente vai ter esse beta-HCG, um pico de ação. Então, ele vai chegar em um platô, aqui ele está um platô de mais ou menos 150 mil, e depois ele vai decair, e aí ele permanece constante esse platô. Nessa produção aumentada que ocorre na doença trofoblástica gestacional, onde você tem aquela proliferação excessiva do tecido de placenta, então a placenta ela produz hormônios que vão agir sinergicamente aos outros hormônios do nosso organismo, aos sexos do feto feminino e aos sexos do fetos com portadores de síndrome de Down, isso daqui podem aumentar a produção da gonadotropina. E as náuseas tendem a diminuir quando a gente tem o fim daquele fenômeno apical, então aquele platô exagerado do beta-HCG, ou você também observa quando você tem uma gestação que não evolui. Então, uma gravidez ectópica, uma gravidez anegrionada, um aborto, você vai ter a diminuição daquele beta-HCG e aí você tem a diminuição das náuseas e vômitos da gestação. Já o efeito relacionado ao estrogênio e à progesterona. Então, a gente falou que a progesterona ela vai atuar em vários sistemas no organismo. E em relação ao tubo gastrointestinal, ela vai diminuir o tônus da musculatura, ela vai diminuir a movimentação do esôfago, ela vai diminuir aquela passagem, então o trânsito vai ficar mais lento, você vai ter aquela sensação sempre de estômago cheio, que é o que toda gestante tem, sensação de estômago cheio. E aí você vai ter essa distensão que pode estimular os vômitos. Por isso que a gente orienta alimentar várias vezes ao dia, em pequenas quantidades, e diminuir o consumo de excessivo de líquidos nessas alimentações, né? Tomar líquido no intervalo das refeições para diminuir essa distensão e essa sensação de estômago cheio. Já os hormônios tireoidianos, quando eles têm essa produção aumentada, ele vai estimular as náuseas e os vômitos. E você pensando em hormônio tireoidiano, quando a gente fala em doença trofoblástica gestacional, eu falei para vocês que a mola pode mimetizar uma doença hipertensiva, então pode ter um quadro com aumento da pressão, como se fosse uma pré-eclâmpsia, e ela pode ter as tempestades, as crises tireotóxicas.
Então, porque a placenta produz hormônios que atuam como se fossem os hormônios da tireoide, TSH e T4. A teoria também é relacionada à etiologia às alterações do H. pylori. Então, algumas pacientes evoluem com tal gravidade de náuseas e vômitos que precisam de uma investigação mais detalhada. E aí, ao realizar uma endoscopia digestiva, vai perceber que tem a presença do H. pylori. Então, você tem uma alta carga de bactérias e aí você vai ter uma intensidade maior de sintomas de náuseas e vômitos. Alguns estudos estão associados também à teoria genética, mas falta mais detalhes para definir, e também a teoria psicossomática. Essa teoria psicossomática está associada a essa dificuldade da paciente em aceitar a gestação. Então, vou aumentar de peso. Meu corpo, que era bonito, esbelto, musculoso, vai ficar cheio de estrias, que às vezes as estrias não vão desaparecer. Vai ficar cheio de celulite, vou ficar acima do peso. Meu marido não vai mais querer ter relação sexual comigo. Eu não tenho apoio, essa gravidez não foi desejada. Então, tudo isso daqui, ó, a rejeição, a imaturidade, então aquelas pacientes jovens, primeira gestação, gravidez não desejada, tudo isso vão ter problemas emocionais, uma insegurança materna, que aí pode desencadear essas náuseas e esses vômitos. A anamnese, né, é importante no diagnóstico, porque o principal peso que a paciente vai falar é náuseas e vômitos. E a partir das alterações do exame físico é que você vai desencadear a necessidade de solicitação dos exames. Então, aqui, é importante você ver se ela perdeu peso, se ela está diminuindo o volume de xixi para avaliar o grau de desidratação da paciente. É importante você avaliar se ela tem sangramento genital, pensando na doença molar, na gestação molar, onde você tem um aumento do tamanho do útero, não compatível com a idade gestacional. Então, você vai avaliar isso quando você faz o exame físico, e às vezes na gestação molar a paciente pode estar falando que ela tem um sangramento, a eliminação daquelas bolhas tipo cachos de uva. Dados familiares, então as irmãs, as mães teve os mesmos problemas de náuseas e vômitos na gestação, e os dados pessoais daquela paciente. Qual o estilo de vida? É uma paciente que tem dietas hipercalóricas, hipocalóricas, pacientes que têm intolerâncias à lactose, paciente que é vegana, paciente que não come carne, entendeu? Então, quais são os históricos daquela paciente? No exame físico, é importante você avaliar a salivação excessiva, as mucosas, então avaliar o grau de desidratação, se está com os olhos encovados, como é que está a pele, desidratada ou não. Se ela teve redução do peso, medir a pressão, o paciente está tendendo a hipotensão, lipotímia, avaliar se ela tem sangramento genital e aumento do útero, do fundo de útero, pensando numa gestação molar. A partir daí, de acordo com a sua anamnese e o exame físico, você vai pensar a solicitação dos exames. E a solicitação dos exames de cima para baixo é de acordo com a gravidade da paciente. Então, toda hiperemese ou todo náusea e vômito da gestação, eu vou pedir essa porrada de exames? Não. Normalmente, a gente pede até aqui, ó. E os outros vão ser solicitados devido ao quadro, a piora do estado da paciente. Então, eu vou ter que pedir um hemograma para avaliar se ela tem anemia ou não, avaliar se ela sugere algum processo infeccioso, sódio, potássio, cloro, magnésio para avaliar distúrbios hidroeletrolíticos. Na gestação básica, vai pedir sífilis, HIV, toxoplasmose, rubéola, hepatite A, B e C.
Isso daqui é função do pré-natal, mas se chegou na emergência, eu vou pedir ureia, creatinina, TGO e TGP para avaliar ureia e creatinina, avaliar o grau de desidratação da paciente, insuficiência renal. Amilase, dosagem dos hormônios da tireoide, ela está numa crise tireotóxica. O sumário de urina é uma urocultura para avaliar um grau de infecção que estaria associado às náuseas e vômitos daquela paciente. Ultrassom. Então, até 12 semanas, ultrassonografia transvaginal. Depois de 12 semanas, ultrassonografia obstétrica. A ultrassom, gravidez única, gravidez gemelar. A gravidez gemelar estaria associada a mais náuseas e vômitos. Pesquisa de Down. Então, eu posso fazer sangue. Então, é o NIPT teste, né, que você faz entre 8 e 10 semanas de gestação. Você vai ter a sexagem, pode ter o NIPT ampliado. Então, você pode avaliar a síndrome de Down. É caro. Então, vai ser aí mais de R$4.000. Nem toda paciente tem condições de estar fazendo esse tipo de exame. Repetir a função renal e hepática. Fazer uma endoscopia, se a paciente persiste ou tem pior do quadro das náuseas e vômitos, evoluído por hiperemese gravídica. E avaliação neurológica, função glicólica, TC, ressonância de crânio, se você suspeitar de alguma enxaqueca, de alguma lesão cerebral, se a paciente começar a ter alguma instabilidade, perda da consciência, então avaliar o quadro neurológico ou pensar até que a paciente está com uma meningite. Mas, por exemplo, para isso ela teria febre, teria rigidez de núcleo, teria outros quadros neurológicos associados. Então, quando a gente vai fazer o exame clínico dessa paciente, é crânio caudal, de cima para baixo, o exame neurológico, avaliar a força da paciente, isso também tem que ser avaliado, tá? Novamente, então, hemograma, hematócrito elevado, vai sugerir que aquela paciente, ou ela está com uma hemoconcentração, normalmente a paciente gestante é hemodiluída, ela tem uma anemia dilucional. Então, ela está desidratada, sim ou não, ela tem uma anemia megaloblástica. TGO, TGP, lipase, bilirrubina, normalmente eles vão estar elevados. A ureia e a creatinina, normalmente vão estar elevados, então a paciente desidratada. A glicose vai estar normalmente diminuída, proteínas diminuídas, tiamina baixa. Os hormônios tiroidianos, TSH diminuído, T3 e T4 altos. Avaliar o perfil eletrônico. Então, se você tiver uma distúrbio eletrolítico, cloro, potássio e sódio vão estar diminuídos. Avaliar a gasometria daquela paciente. Então, como está essa gasometria? Como é que está o pH? Tem que fazer reposição de bicarbonato ou não para essa paciente. Avaliar a urina, tem infecção urinária, não está com cetonúria. A ultrassonografia abdominal. Tem alguma alteração hepática? Tem alguma... a paciente está com quadro de apendicite, por isso que está com náuseas e vômitos acentuados, algum processo infeccioso. Avaliar com oftalmoscopia as lesões de retina. E a tomografia, avaliar lesões neurológicas. Então, temos dois exemplos. Tem esposa de um médico, é o Dr. Termosilis, se eu não me engano ele é de Formosa. Foi atendida, a esposa dele foi atendida por Ivonete e doutora Fernanda Capes na HO. Náuseas e vômitos. Eram náuseas e vômitos que não melhoravam, entendeu? Fazia todas as medicações, náuseas e vômitos não melhoravam. Começou essa investigação, quando chegou aqui ela tinha um tumor cerebral. Então, a causa dos náuseas e vômitos delas era um tumor cerebral. Aí ela decidiu manter a gestação, foi operada, era um tumor maligno, fez tratamento, está muito bem ela e o neném. Ivonete, professora de vocês. Ivonete vomitava a gestação inteira. Ivonete só comia cuscuz. Dava plantão com soro pendurado.
bem complicada a gestação dela. Outra hiperemese gravídica que a gente teve, paciente diabética. Então, paciente diabético tipo 1, insulino dependente. Ela evoluiu a cetoacidose diabética. Mas, 4. Outra paciente não desejou gestação, paciente teve uma tentativa de suicídio. Então, a paciente evoluiu com uma lesão grave do esôfago, evoluiu com um quadro grave de hiperemese gravídica, tá? Então, é leve, mas mata. Principalmente se tiver outras patologias associadas. E se você não observar que é uma hiperemese gravídica, que está evoluindo com distúrbio hidroeletrolítico, e ela evolui com sintomas neurológicos. A progressão é para óbito quando vai para sintomas neurológicos, porque eles começam a ser irreversíveis e de difícil tratamento. Então, aqui, ó, os diagnósticos diferenciais. Eu posso ter uma hérnia, eu posso ter uma hepatite, eu posso ter uma doença hipertensiva, uma esteatose hepática, doenças das vias biliares, apendicite, e pode ter obstruções intestinais, paciente que sofreu alguma cirurgia anterior. Então, essas são causas abdominais. Então, por isso que a ultrassonografia precisa ser realizada. E quando a gente faz aqui, ó, TGO e TGP, bilirrubina, eu afastei a síndrome HELP. Eu pedi aqui apendicite, o paciente tem febre, o paciente tem posição antal, tipo abdominal, fez a ultrassonografia, vai olhar o apêndice dela. A paciente tem uma hérnia hiatal, entendeu? Então, são causas que precisam ser avaliadas abdominal. Sistema nervoso. A paciente tem uma hidrocefalia, a paciente tem um quadro de enxaqueca. Então, se não melhorar, vai ter que ser feita a tomografia. A paciente tem um quadro de labirintite. A paciente tem uma infecção do trato urinário acentuada. Então, ela está evoluindo para uma pielonefrite. Só que aí ela vai ter náuseas, ela vai ter febre, ela vai ter calafrios e ela também vai ter a sua dor lombar com Jordan positivo. A paciente está com uma cetoacidose diabética. Então, é um diabetes tipo 1, um insulino dependente, descompensado, está com cetoacidose. A paciente está com uma uremia, uma intoxicação com antibiótico, ou aqui, ó, suplementação vitamínica. Então, a gente estamos vivendo o bebê, né? Como teve um vídeo que circulou aí na internet, do super bebê. Então, vamos fazer suplementações exageradas, de vitaminas exageradas, para você ter um super bebê. Então, essa suplementação pode evoluir com náuseas e vômitos na gestação acentuada. E os transtornos psiquiátricos. Então, a bulimia, a anorexia, né? A paciente que na gestação ela tem desejos por comer coisas esdrúxulas, então comer terra, comer bucha de lava-prato, né? Ou os distúrbios nervosos da própria vomitar, né? Para não perder peso. Então, tudo isso são transtornos que precisam ser com diagnóstico e precisam ser investigados quando você fala em náuseas e vômitos na gestação. Primeiro tratamento. O tratamento é ouvir a paciente. E muitas vezes esse ouvir vai ser pedido para sair o acompanhante da sala. Porque ela pode estar tendo um estresse em casa, ela pode estar tendo uma violência emocional doméstica em casa e você vai ter que encaminhá-la para o acompanhamento psicológico. Então a gente tem que ser capaz de avaliar e encaminhar essa paciente para o acompanhamento psicológico ou até psiquiátrico, tá? Medidas alimentares e mudanças nutricionais. Então, comer várias vezes, em pequenas quantidades, e evitar o consumo de líquidos junto das refeições. Então, refeições ligeiras, frequentes, alimentos secos, pão, torrada, bolacha, rico em carboidratos, evitar líquido nas primeiras horas do dia, evitar frituras, condimentos e
E alimentos que causem aversão. Eu tinha horror a ovo. Comia ovo vomitado, né? E hoje eu só como ovo branco. O ovo marronzinho, por ele ser mais forte, o cheiro me dá aversão, porque eu faço vômito. Entendeu? Então isso foi da gestação. Depois, antes da gestação, não tinha essa aversão a ovo. Então, e isso pode persistir. Tem pacientes que não gostam do cheiro do marido. O marido tem que mudar o perfume. Tem desodorante, tem certo amaciante. Então, todas essas coisas que desencadeiam. Então, a gente orienta também as gestantes no primeiro momento, quando tem náuseas e vômitos, evitar perfumes, evitar vários produtos de higiene dentro de casa, né? Até ela descobrir o que é que está desencadeando aqueles náuseas e vômitos. Terapias não convencionais. A acupressão, né, a acupuntura funciona, tá? É bem utilizada, os florais de Bach, hidroginástica, as vitaminas quais são antináuseas, então a piridoxina B6 ou o gengibre. Então, quando vai para nutricionista, o suco de abacaxi com gengibre, pegar e ficar mordendo, consumindo pequenos pedacinhos de gengibre no decorrer do dia. Tanto é que tem medicações, tem o BOB6, que é a base puramente de gengibre. Então, são medicações mais chamadas terapias não convencionais e que também funcionam. Então, vocês percebem que é o apoio emocional, mudar a dieta, os cheiros, e aqui acaba também sendo um apoio emocional. Porque se você não acreditar na acupuntura, ela também não vai funcionar para você. Se você não acreditar nos florais de Bach, ele também não vai funcionar para você. Então, é uma medida, mudança de hábitos de vida. E aí, você vai para as medicações. Esse quadro, ele é do Zugaib, tá? Então, a gente vai começar com a metoclopramida, que é o Plasil. Então, basicamente, quando você pega aqueles fluxogramas do clínico, do enfermeiro, ele vai prescrever ali o Plasil. 10 miligramas a cada 8 horas. A questão do Plasil é a síndrome extrapiramidal. Principalmente você pensar o Plasil é V. Depois você vai utilizar os antihistamínicos, o dimenidrato. Então, de 150 ou 100 miligramas o comprimido e as ampolas de 50 e 30. Então, 100 miligramas a cada 6 horas. Você pode utilizar a prometazina, 25 miligramas a cada 4 horas. E você pode utilizar o Vonal, que é a ondansetrona. Então, em termos de Vonal, hoje já tem várias medicações, ele foi o primeiro do mercado, mas tem várias medicações. Eu posso começar com o Plasil e ir na sequência, ou eu posso começar com o Vonal e subir. A questão, você pode começar isoladamente e depois associar. Então, eu posso prescrever Plasil com Vonal. Os dois, você pode, o Vonal oral seria a cada 8 horas. Então, você coloca assim, Vonal, 8 horas, intercalar. Eu tomei Vonal, com 4 horas eu tomo Plasil, com 4 horas das 8 horas do Vonal, com 4 horas, com mais 4 horas das 8 horas do Plasil. Vocês entenderam? Então, ou eu faço medicações isoladas, ou eu posso associar medicações orais, porque ela vai ter intervalos a cada 4 horas de algum antiemético, junto com as outras orientações dietéticas e mudanças do hábito de vida. A associação é feita com terapia única, não dá de Justamente. Não deu um, você acrescenta o segundo. Você pode utilizar medicações sedativas. A levopromazina, que é um Neosine, então seria 3 gotinhas a cada 8 horas. O Neosine, o único incômodo é que quando você dá essas gotinhas na boca, a paciente dá uma certa dormência e também vai ficar sonolenta. Então, para aquela paciente que tem que trabalhar, não é uma boa alternativa.
Mas para aquela paciente que você está internada em observação, é uma boa alternativa. No entanto, para aquela paciente que está evoluindo com hiperemese gravídica grave, que você tem que avaliar o estado neurológico, ele também não vai ser uma boa alternativa, porque ele vai deixar a paciente sonolenta, ok? E aí você vai perder o parâmetro se ela está sonolenta ou está com alguma evolução neurológica. Também pode ser utilizado o diazepam e o último aqui, o corticoide. O corticoide, ele tem uma resposta maravilhosa. Então, essa hiperemese gravídica que chega, que a gente tem que internar, a gente normalmente faz a metilprednisolona, tá? E aí a gente faz na unidade a de 100, você vai prescrever de 12 em 12 horas durante 3 a 4 dias, tá? E aí depois você pode fazer a retirada sem precisar fazer o desmame, para essa paciente que eu optei pela medicação venosa no internamento da hiperemese gravídica mais acentuada. Tem uma resposta muito boa, tá? Então, é como realmente tirar com a mão. A gente vai deixar a associação das outras medicações, mais a metilprednisolona. E depois a gente vai fazer a retirada gradativa. O paciente melhorou, não está mais evoluindo para vômitos, você reintroduz a dieta, porque normalmente ela ficou em dieta zero, está aqui no protocolo, e depois você vai fazendo a retirada gradativa da medicação. Ou às vezes vai ter que dar alta com 2 medicações associadas, ok? A hiperemese. Então, na hiperemese, você tem essa perda de peso, você tem desidratação e você tem distúrbios hidroeletrolíticos. Então, é aquela paciente que tem alterações laboratoriais, então tem um hematócrito elevado, uma desidratação, tem alteração da ureia, creatinina, com insuficiência renal, tem alteração do TGO e TGP, tem alteração do sódio, potássio, magnésio. Tem a paciente que está com aquela cianorreia acentuada, apresentando hipotensão, hemorragia retiniana e distúrbios nutricionais ou distúrbios neurológicos. Então, de cima para baixo, você vai vendo que vai caminhando para uma gravidade maior da paciente, os dados, né? Aí, você vai avaliar essas fases que ela vai passar. Então, até chegar no estado neurológico, você tem que atuar, porque o quadro neurológico ele pode ser irreversível e a paciente evoluir para coma e vir a óbito. Então, ela tem náuseas, ela tem vômitos, desidratação, diminuição do turgor, elasticidade da pele, olhos encovados, mucosas secas, incoastra, taquicardia, hipotensão e hipotermia. Então, isso aqui é um quadro de desidratação. Aí ela começa a ter distúrbios hidroeletrolíticos e um hematócrito que vai estar concentrado. Depois, ela vai somar os distúrbios nutricionais. Então, é a fase metabólica. Então, ela começa a perder peso e aí ela vai ter alterações na função hepática, evoluir com cetoacidose, evoluir com hipoglicemia e hipotermia. Depois ela evolui para o comprometimento de lesões retinianas, aumentando o grau de desidratação, alterações neurológicas, e aí ela vai ter um período que intercede a evolução mais grave, que é a psicose de Wernicke Korsakoff. Então, esse período aqui é uma semana. Se eu não intervir em repor esse distúrbio hidroeletrolítico, fazer as medicações, fazer a reposição de potássio, avaliar essa cetoacidose, avaliar esse quadro de desidratação, de diabetes dessa paciente, ou avaliar a necessidade da interrupção da gestação, se for um quadro grave, com instabilidade hemodinâmica materna, ela vai evoluir aqui, ó, com uma instabilidade hemodinâmica de difícil controle, alucinações, coma, óbito, tá? Então, eu nunca vi chegar tão grave a quadro neurológico.
já vi chegar aqui e ter que interromper a gestação. E a paciente mesmo assim evoluiu para óbito, tá? Que foi uma paciente com tentativa de suicídio, mas que ela tinha outros fatores associados. Ela engoliu soda cáustica, né? Então tinha outros fatores de lesões que evoluíram no quadro de infecção e acabou evoluindo para óbito. Então a gente interrompeu a gestação com 28 semanas. A gestação, a criança sobreviveu, a paciente veio a óbito. Então assim, se eu tenho um quadro de hiperemese, então lipotímia, hipotensão, cialorreia, desidratação, perda de peso, aquela paciente que vai e volta, foi o primeiro internamento, foi o segundo internamento, segundo atendimento, terceiro atendimento, interna. Interna paciente, ela vai passar por um jejum de 24 a 48 horas, então até cessar os vômitos dela. Você vai fazer a hidratação, Ringer ou soro fisiológico, não soro glicosato. Hidratar é Ringer, soro fisiológico. O volume pode ser até 4.000. Aí você vai ter que tatear. Ou você já tem uma paciente gestante, normalmente é congesta. E eu estou dando volume. Se eu dar 4.000 de vez, também eu vou dar uma congestão para aquela paciente. Então, avalie o grau ali de desidratação, vai coletar os exames, inicia com 2.000, 2.500 basal e vai avaliando a resposta da paciente. Você vai dar vitamina B, caritiamina, hidratação prolongada em função das alterações neurológicas, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos e acidose, então sódio e potássio, fazer aquela associação plasio, dimenidrato, ondansetrona, avaliar a nutrição parenteral em caso de difíceis controles, avaliar o uso de vitamina B1 e B6 sempre associado ao tratamento para proteção neurológica, e aí você vai fazer as medicações venosas. Então, o dimenidrato, o plasio, a ondansetrona, levo, diazepam e o corticoide. Então, normalmente a gente começa com esses três, dimenidrato, plasio e ondansetrona, avaliar se a paciente não tem alergia medicamentosa, associa 3 com o ametilprednisona, ok? Isso daqui tem uma resposta muito boa. Se eu te dar o corticoide oral, aí sim eu vou ter 40 por dia, seguido de 20 durante 3 dias, seguido de 10 por 7 dias e depois seguidos de 5. Se eu dar o corticoide oral, eu vou ter que fazer o desvame. Se eu der o corticoide venoso, não, porque eu só vou dar ofertando ali, ó, de 24, no máximo 3 dias, ok? As complicações. Então, a gente tem a espoliação da vitamina B1, e aí você pode ter uma encefalopatia de Wernicke, então você tem um nível de consciência, diminuição da memória, o que não é comum. Você pode ter, a paciente pode vomitar tanto que ela vai ter laceração da junção esôfago-gástrica, secundária àqueles vômitos. Então é importante a gente também fazer um inibidor de bomba, acrescentar um omeprazol para essa paciente. E também pode ter uma rotura de esôfago com pneu mediastino, que também é raríssimo. Então as complicações nesse sentido são graves, mas são raras. Tem um protocolo que eu já mostrei para os meninos, que eu também vou passar para você, tá, Luiz? Esse protocolo, ele é um protocolo do Sírio com a FEBRASO e o Ministério da Saúde. Ele é legal para vocês estudarem, tanto ginecologia quanto obstetrícia. É atenção básica. Então, o enfermeiro, o clínico, ele vai chegar aqui, ó, no plasio, e a paciente evoluindo com desconforto, ele coloca todos os desconfortos aqui, ele vai encaminhar a paciente para internar. Então, é importante vocês conversarem com a paciente,
avaliarem nas consultas de pré-natal que ela está perdendo peso, avaliar que elas, perguntar para ela se ela está diminuindo a quantidade de xixi, avaliar o grau de desidratação, avaliar o grau de letargia durante a consulta, aquela paciente que fica encostada na parede, pouco comunicativa. Paciente, nesse caso, você tem que encaminhar para o internamento, tá? Então, aqui, ó, destacar causas que não sejam gestação, então, sistema nervoso central, distúrbios vestibulares, origem visceral ou desordens gastrointestinal. Se o achado é positivo, se eu tenho uma doença, eu vou tratar a doença. Se eu não tenho doença nenhuma, eu vou dizer que são náuseas e vômitos da gestação. Primeiro momento, dieta e suporte emocional. Segundo momento, gengibre. Terceiro momento, avaliar distúrbios hidroeletrolíticos. Se tiver distúrbios hidroeletrolíticos, você vai hospitalizar aquela paciente, hidratar, antieméticos venoso, corticoide. Não resolveu a avaliação, considerar a dieta parenteral. Se não tem distúrbio hidroeletrolítico, você vai fazer os outros antieméticos orais, tá? Se não resolveu, avaliar e internar a paciente. E se resolveu, rotina de pré-natal normal, ok? Então, algumas coisas foram de curso, esse protocolo de atenção básica que eu vou passar para vocês, um tratado de obstetrícia e visibilidade. É um assunto importante, tá? Eu acho que eu tenho um fluxograma que a gente utiliza muito lá no Hospital do Oeste. Eu deixo na apostila, eu criei uma pastinha para você, na triagem, e aí eu também vou passar para vocês. Esse protocolo, ele fala o volume que você faz da hidratação, tá? A reposição da tiamina, qual a dosagem, a reposição que você faz do distúrbio hidroeletrolíticos e quais são os eméticos, antieméticos e o corticoide. Então, é uma sequência que é importante, que precisa ser decorada, memorizada para o plantão de vocês na UPA, tá? E quando vocês estiverem passando no internato, quando vocês entrarem em obstetrícia, vocês vão perceber que obstetrícia inclui todas as especialidades, tá? Tem os meninos que vão se formar nessa turma agora, aqui com 23 dias, a gente tem festa, então tem a Mariana, tá? E eu já contei essa história com vocês aqui, eu estava de plantão e chegou uma cetoacidose diabética. Uma diabética tipo 1, uma êmese gravídica acentuada, paciente só vomitava. Te juro que eu não sabia fazer nada da prescrição. E ela falou assim, doutor, é assim que você vai fazer. E eu falei assim, pode fazer a prescrição aí. Ela me ditou a prescrição todinha. Por quê? Porque ela estava de plantão, tinha um rodízio na UTI. Então, foi o que ajudou. O outro interno foi colher a gasometria. Foi avaliar a gasometria. Então, agora a gente vai evoluir com bicarbonato. Entendeu? Então, quando vocês estiverem rodando em obstetrícia, pensem a paciente como um todo, tá? Ela está com dor abdominal. Essa dor abdominal é cirúrgico, é um apendicite, é uma pneumonia, a paciente está com quadro respiratório, é uma infecção urinária, é uma dor em barra de uma pancreatite ou é uma pielonefrite, entendeu? Então, infelizmente, você vai ter que saber todos esses diagnósticos, solicitar os exames, porque o colega só vem avaliar depois que você pediu a ultrassom. O cirurgião não vem avaliar se você não pediu os ultrassons, nem pediu os exames para avaliar a apendicite, não, tá bom? E se ele vier, ele vai só sugerir e falar assim, retorno depois da realização dos